E aí, galera do nono ano, professor Jairo chegando para mais uma aula, a nossa aula, o nosso encontro de filosofia. Nós tivemos o nosso momento recentemente através da aula virtual e agora nós vamos dando sequência aos nossos estudos. Nós estamos falando sobre Michel Foucault. Tá? Na aula passada eu falei um pouco sobre Michel Foucault, trouxe aqui algumas definições sobre Michel Foucault, também falei sobre Hans Jonas, outro filósofo, nome importante, e trouxe também durante esse período, nós estávamos falando sobre outros nomes importantes da filosofia e que fizeram uma história e que nós trazemos para as nossas discussões no nosso encontro. Uma delas foi Hannah Arendt, lembra? Eu trouxe para cá. Há uma relação importante entre Hannah Arendt e Hans Jonas, todos dois judeus. Um viveu os horrores da guerra, tendo sua mãe indo para o campo de concentração, para as câmaras de gás. Já a outra teve o sucesso de ir para os Estados Unidos e continuar. Mesmo estando nos Estados Unidos, ela dedicou o seu trabalho a enfatizar essa condição do homem, né? Essa relação do homem. Já Hans Jonas, ele leva o seu conteúdo mais para esse espaço direcionado ao homem, né? Essa relação do homem com o espaço em que ele está inserido e o que nós vamos deixar de legado para as próximas gerações. Então Hans vai fazer essa relação. Agora nós vamos trazer o primeiro momento, que é a correção das atividades, e o segundo momento nós vamos trazer um pouco mais sobre Michel Foucault e explorar aquilo que ele coloca dentro do seu campo filosófico, tá bom? Vamos lá, trazendo essa ideia para que você possa aprender um pouco mais sobre esses grandes nomes da filosofia. Bem, antes da gente começar, nós vamos estar trabalhando aqui com a revisão que foi da página 422, que é a leitura, tá? Essa leitura que eu pedi para que vocês fizessem, e a página 423, que é a atividade do caderno, né? Esse tema vai trabalhar o cuidado de si mesmo, tá? Então nós vamos aqui falar um pouquinho sobre esse assunto e aí nós iremos dar sequência à nossa aula, tá bom? Eu vou focar nesse tema, que é o tema apresentado pelo filósofo Michel Foucault. Então vamos lá, para a gente compreender um pouco sobre o que ele está explorando. E aí eu vou falar, entro na atividade, volto para esse texto, que também será o texto de discussão na nossa aula. Então, cuidado de si mesmo. Então, vamos dizer que Michel Foucault, ele traz um tema importantíssimo, que é o cuidado com você mesmo, né? Então, aqui é a foto de Michel Foucault, filósofo francês, 1926 a 1984. Então, outro filósofo importante da contemporaneidade é Michel Foucault, tá? Nesse estudo faremos um percurso sobre suas ideias relativas à ética, especialmente no que diz respeito à ideia de cuidar de si e cuidar dos outros, que é uma teoria desenvolvida por ele. Ora, estamos em pleno século XXI, onde as relações muitas vezes estão estremecidas por conta até mesmo das tecnologias ou por conta desse processo pandêmico, dessa preocupação em que o mundo está vivendo agora, desse problema sanitário, também um problema, poderíamos assim dizer, de políticas públicas, né? Então nós poderíamos trazer um pouco dessa ideia. Aqui, Michel Foucault vai trazer dentro das suas ideias que eu preciso cuidar de mim e eu preciso cuidar do outro, tá? Então seria um mundo onde as pessoas tivessem esse cuidado. Você sabe o significado da expressão cuidar de si mesmo? Falei na aula passada, né? Que nos tempos atuais, com muita frequência, ela diz a respeito à questão da estética do corpo. Então, as pessoas trazem como o corpo um objeto importante, né? E essa construção do cuidar está associada a isso. A beleza é objeto de desejo da maioria das pessoas. As pessoas, se cuidam para se sentirem belas, elegantes, bonitas, atraentes diante de outras pessoas. Sem esse sentimento não se vive bem, pois a feiura incomoda e deve ser evitada, escondida, camuflada a todo e qualquer custo. Em nome desse cuidado, as pessoas fazem todo o sacrifício possível. Aí é que entra um paralelo, né? Aquilo que é exagerado. Então, contudo,
nós vamos agora compreender o que é que ele diz. Ele diz o seguinte, Michel Foucault, ele traz a seguinte pergunta, desse tipo de cuidado que Michel Foucault tratou em sua filosofia. Então vamos lá compreender o que é que diz. Digamos que em parte, sim, Foucault teorizou a respeito de modos de cuidar de si mesmo, das formas, das práticas implantadas na história para cuidar de si próprio, especialmente na sociedade grega, na antiguidade. Não deixa de haver certa relação entre a ideia de cuidar de si mesmo na antiguidade e nos tempos atuais. O que difere é o modo como isso é feito e como era feito no passado, ou a ideia e o objetivo que se tinha. A primeira ideia resgatada por Foucault a respeito do tema é que na antiguidade havia um embate, um jogo de forças da pessoa consigo mesma. Como isso é possível? Uma luta interna contra os próprios desejos e anseios. Os desejos são naturais, todas as pessoas, contudo, tinha-se a convicção de que a verdadeira felicidade não estava em aceitar tudo aquilo que o corpo pede ou que a natureza humana solicita. Deve-se evitar a todo custo os sentimentos que atrapalham a evolução espiritual da pessoa, bem como a convivência com os demais, a inteligência e a ascensão espiritual. Então ele vai dizer que é necessário que eu e você possamos ter entendimento sobre como nós vamos conduzir essa ideia da beleza, né? Essa ideia do bonito, do belo. Então, portanto, o primeiro passo para esse cuidado de si sobre o qual falou Foucault é reconhecer as próprias limitações. Ou seja, nós somos seres humanos cheios de limitações. Então, isso precisa ser reconhecido em nós, que nós vamos falhar em um determinado momento, que nós não vamos conseguir realizar determinadas coisas. Por exemplo, é necessário reconhecer-se como uma pessoa ambiciosa, com tendências a agir contra a lei, a pensar mal dos outros, a desejar ganhar vantagem sobre outras pessoas e etc. Então, muitas vezes, falar sobre isso é algo estranho. Tá? Seria como se eu pedisse para que você fizesse análise daquilo que você vê negativo em você. Então, nós temos uma certa dificuldade. O passo seguinte é superar esses sentimentos. Então, vamos lá. Você conseguiu ver em você algumas limitações, tá? Tá aqui, algumas limitações. Quando você vê essas limitações, que é o primeiro passo que Foucault vai falar, aí vem o segundo passo, que é superar esses sentimentos para poder alcançar uma satisfação pessoal, tá? Há de vencer o embate consigo mesmo. Primeira coisa, quando eu vou falar sobre o cuidado comigo mesmo, é justamente perceber minhas limitações, trabalhar em cima das minhas limitações, para em seguida eu já conseguir superar esse processo, tá? E aí ele vai dizer justamente isso, para que eu venha vencer o embate. O embate é com quem? O embate é com o outro? Não. O embate é com sua mãe, pai, irmão? Não. É com você mesmo. Não adianta falarmos do belo, da estética física, se nós temos limitações que elas precisam ser trabalhadas. E quem vai falar sobre isso é justamente Foucault. Tá? Reconhecer os próprios limites é uma tentativa, olha que interessante, do autoconhecimento. Falar em autoconhecimento não é fácil. Tá? Então, se nós estamos falando do cuidar de si mesmo, o autoconhecimento ele vai chegar com uma grande força. Isso só vai acontecer, o autoconhecimento, quando eu passar por esse processo. Reconhecer minhas falhas, os meus erros, minhas limitações, e a partir daí eu trabalhar em cima desses fatores, e aí eu vou superar, como ele coloca, e quando eu superar, aí sim eu vou começar esse processo dos limites, que é justamente a tentativa do autoconhecimento. Então, vamos dando sequência. Com relação ao conhecimento de si mesmo, Foucault faz uma diferenciação. Então, nós vamos agora falar um pouco dessa diferenciação que está em Foucault. Que ele diz o seguinte, ele vai dizer, conhecer é diferente de cuidar. Então, ele apresenta que existe aqui dois paralelos. Tá? Conhecer é diferente de cuidar. O fato de conhecer a si mesmo não é garantia de que cuidará de si mesmo. Eu me conheço. Eu tenho conhecimento sobre a minha pessoa, o autoconhecimento. Foucault foca nisso, prestem atenção. Eu tenho conhecimento sobre a minha pessoa.
Mas ali tem um outro elemento que ele vai colocar justamente, que é justamente o cuidado. Então olha o que ele diz aqui. O fato de conhecer a si mesmo não é garantia de que cuidará de si mesmo. Portanto, o conhecimento apenas é útil se tiver uma função pedagógica na ideia do cuidado de si. Ou seja, se tiver uma função transformadora. Beleza? Se esse conhecer aqui tiver uma função transformadora, ele é válido. O conhecimento precisa ser capaz de produzir na pessoa uma intenção de querer mudar. Mudar de quê? Mudar de vida. Então, quando eu mudo de vida, houve uma função transformadora que veio através do autoconhecimento. E aí, o que é que tem mais à frente? De querer abandonar as paixões do mundo, né? Essas paixões do mundo que muitas vezes aprisionam as pessoas. Tá? Vamos lá, dando sequência aqui em nossa aula. Bom, outra ideia de Michel Foucault é de que o perfeito cuidado de si mesmo é a condição para que a pessoa possa governar bem os outros que estão ao seu redor. Como é isso, professor? O mais interessante é que esse filósofo Michel Foucault, ele parte da ideia do cuidado com você e depois ele vai para uma ideia que é cuidar do outro. Quando ele coloca esse cuidado com o outro, é necessário que você possamos compreender que aqui, justamente nesse ponto, ele está se referindo a pessoas que costumam cuidar de outros, sejam líderes religiosos, sejam líderes políticos, sejam profissionais dentro de uma escola ou dentro de uma instituição, profissionais da área do esporte. Então, ele traz um ensinamento poderoso para a gente. Ele vai dizer, outra ideia é a de que o perfeito cuidado de si mesmo, quando eu cuido da minha pessoa, tá? Quando eu me conheço, existe sobre mim o autoconhecimento, ele está dizendo que justamente cuidar de você vai ser um pré-requisito, é a condição para que a pessoa possa governar, olha que interessante a palavra que vai ser utilizada, bem os outros que estão ao seu redor. Então, para que eu possa governar quem está ao meu redor, eu preciso primeiro cuidar da minha pessoa. Isso baseado no que Michel Foucault vai trazer. Perceba um exemplo de Jesus Cristo. Lá você consegue ver nas escrituras, no texto bíblico, que ele sim, ele se conhece. Então o autoconhecimento está sobre Jesus Cristo. Então ele tem o poder da governança, né, da governabilidade. Ele consegue governar bem outras pessoas. Como ele faz isso? Através de testemunho, através de parábolas, de histórias, de orientações. A gente vai fazer essa comparação sim com os textos bíblicos, trazendo para a nossa realidade, para alguém que quer ser governador, para alguém que quer ser prefeito, um presidente da república, é necessário que ele primeiro tenha o autoconhecimento, ele saiba quem ele é, ele cuide dele. Aqui nós não estamos falando somente do cuidado físico, vivemos em uma época em que a beleza, a estética por fora, ela é mais importante do que mesmo a condição da alma e do espírito, tá? Então, continuando aqui, para ele é impossível, por exemplo, um chefe de família, aqui fala para as casas, para os pais, tá? Para os líderes, ou para as mulheres que lideram a sua família, ele vai justamente dizer, um chefe de família, por exemplo, o chefe de família, para administrar a própria casa e cuidar da família, se não for capaz de governar a si mesmo, olha que interessante, assim, só é possível governar a si mesmo se a pessoa cuidar bem de si. Então, para quem vai governar a sua casa, ele precisa do autoconhecimento. Portanto, o cuidado com si mesmo é um requisito básico para que alguém exerça uma função de governo na cidade. Então, nós temos aqui dois momentos, governar a cidade e governar as nossas casas, tá? Então, Michel Foucault vai apresentar justamente para nós esse cuidado que é colocado no texto como cuidar de si mesmo. Cada fator vai desencadeando algo mais, tá? Então, professor, eu já sei, até aqui na sua aula, que é preciso, baseado no que Michel Foucault vai trazer, que eu preciso cuidar da minha pessoa. Beleza. Depois que eu consigo cuidar da minha pessoa, eu vou passar a me autoconhecer. Parabéns. Depois disso,
que eu já me conheço, eu posso e eu tenho uma certa liberdade para começar um novo processo, que é governar quem está à minha volta. Isso pode ser tratado para as pessoas que se colocam na posição de líderes, tá? Esses líderes, eles são essenciais para que as pessoas possam se basear. Mas para se tornar um líder, precisa estar dentro dessa perspectiva do que Foucault vai trazer. De certa forma, Foucault fez uma análise histórica do conceito do cuidado de si mesmo, mostrando como esse conceito evoluiu ao longo do tempo. Então nós vamos agora ver essa tabela. Essa tabela eu falei sobre ela na aula passada e agora nós vamos explorar um pouco sobre ela. O conceito do cuidado de si ao longo do tempo. Foucault vai apresentar como isso aconteceu, esse cuidado consigo mesmo, com você, na antiguidade, na Idade Média e na atualidade. Eu li na aula passada, mas eu vou reforçar. Primeiro, na antiguidade, ele vai dizer que é um enfrentamento do sujeito consigo mesmo para eliminar as más intenções, como a avareza, o desejo de poder, de ser superior aos demais, de vencer as próprias ambições e etc. Então ele traz aqui um conceito importantíssimo, tá? Nessa perspectiva do cuidado. Depois vem a Idade Média. O cuidado de si estava ligado às revelações bíblicas. Olha aqui o contexto bíblico, a religião, aos ensinamentos dogmáticos da igreja. O ser humano não tem capacidade de conhecer a si mesmo por seus próprios méritos. É necessário purificar o coração e entregar-se a Deus. É necessário reconhecer as tentações da carne, de maneira que o cuidado de si não tenha mais o objetivo de preservar a si próprio apenas por um bem-estar, mas esteja ligado à vontade de Deus e do desejo de alcançar o céu. Aqui você tem o prazer, o desejo, tá? Aqui você vai baseado dentro da perspectiva, ligado à fé, ao dogma, a Deus, à igreja. E aqui a gente traz na atualidade, há um distanciamento da ideia de cuidar de si mesmo por uma questão espiritual. O cuidar agora é referente à beleza estética. Percebam que eu já falei que as pessoas estão atentas a isso. O cuidar ao corpo com a finalidade de alcançar a beleza visível. Tá? E aí não há um interesse de superar os limites do espírito, de enfrentar desejos pessoais e vencer as próprias ambições. Na tarefa que eu passei para vocês, tá? Na página 421, vamos lá, só para que a gente possa, para encerrar essa aula. Aqui vai ter umas perguntas aqui embaixo, para você encontrar. 423, desculpe gente, 423, confundi a página. Aqui embaixo do texto. Bem, como eu tinha falado para vocês, que nós iríamos trazer aqui um pouco também da nossa correção da atividade. Então vamos lá, diz assim, na página 423, dentro da perspectiva do filósofo Hans Jonas, tá? Diz assim, assinale a opção que apresenta as alternativas corretas sobre as ideias de Hans Jonas. Primeiro, um dos grandes problemas apontados por ele é a possibilidade de a vida não ser mantida na Terra em decorrência da irresponsabilidade das ações humanas. Tá? Vamos lá, próxima questão. A outra alternativa. O homem está se encaminhando rumo à sua própria destruição. Certo? Vamos dando sequência. E a terceira. Urgente uma nova postura frente às ações que destroem o meio ambiente e ao uso irresponsável de tecnologias que degradam a natureza. Então ele vai também estar trazendo isso para vocês, para que vocês possam compreender. E a próxima, que vai estar trabalhando a era tecnológica moderna, avança de modo que coloca em risco a vitalidade do planeta e sua capacidade de autorregeneração. Tá? Então você vai aí, a ideia seria assinalar a opção que apresenta a alternativa correta sobre Hans Jonas. Tá? Então você tem aí algumas alternativas. Vamos à próxima questão, aliás, o próximo item que diz: o homem esgota os recursos naturais, tendo em vista favorecer-se com o progresso tecnológico e com o consumo dos bens
que este possibilita, tá? Então você tem aí como colocar qual dessas alternativas estão corretas. Todas elas vão estar corretas, tá? Então todas as alternativas estão corretas, porque são temas que trazem a discussão do que justamente Hans vai colocar no seu discurso, que é justamente a problemática apontada em relação à terra, a irresponsabilidade das ações humanas, ele vai colocar sobre a questão da destruição. Na terceira ele vai falar sobre a postura que é necessária ser adotada diante da irresponsabilidade e do avanço da tecnologia que vão degradar a natureza. Então ele faz um paralelo tecnológico e com certeza ele traz essa relação que existe diretamente do homem com os recursos em que ele está destruindo e que a gente não consegue deixar um legado para as próximas gerações, tá? Então essa é a nossa correção. Eu vou ficando por aqui. Como eu falei para vocês no início da nossa aula, a ideia é estar apresentando grandes nomes da filosofia para que você possa comparar e perceber que diálogos eles trazem. Hoje eu trouxe uma ideia de Michel Foucault, espero que você tenha compreendido. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Valeu!